E aí, experts, tudo beleza? Vamos continuar aqui com o nosso teste intermediário? Para usar esse arquivo, seria interessante você ter o teste intermediário, né? Para você buscar esse teste intermediário, você vai aqui no nosso site, excelexpert.com.br, e vem aqui na guia Downloads. E aí você tem aqui vários downloads que você pode fazer, e entre eles os testes, né? São 3 níveis de teste: teste básico, intermediário e avançado. Nós estamos falando do teste intermediário, você simplesmente iria lá e baixaria esse arquivo para você, para acompanhar conosco aqui como se resolve esse exercício. Nós vamos falar então do exercício número 3, que é um exercício referente a funções de texto. O Excel tem funções para várias coisas, e entre elas, umas funções que resolvem problemas de texto. Por exemplo, neste nosso caso, nós temos uma coluna com o nome 1, onde o sujeito que digitou isso aqui estava com um problema lá na tecla do espaço, pelo jeito, né? E ele, toda vez que ele digitava um espaço, saíam uns 20 espaços, né? E ficou uma coisa horrorosa. Então eu preciso de corrigir isso, colocar o nome corrigido sem os espaços em branco excedentes na coluna nome 2, que é o primeiro pedido aqui do nosso exercício. Quer dizer, uma solução seria digitar tudo de novo, né? O que não seria nada agradável. Então, para a gente não fazer isso, você clica aqui no nome 2. Vem aqui na guia Fórmulas, procura as funções de texto. Nós temos diversas funções que trabalham com texto no Excel: maiúscula, minúscula, direita, esquerda, etc. E você tem uma função muito interessante que se chama arrumar. Essa função arrumar faz exatamente o que a gente precisa. Veja o que está escrito aqui naquela janelinha que ninguém lê. Remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples. Então eu digo arrumar e aponto o texto, que é o A6. Escrevo aqui igual a arrumar A6, dou um OK. Ele arruma o nome, eu dou um duplo clique aqui no cantinho e repetir a fórmula e está resolvido o problema. Mas tem mais duas coisas para fazer aqui. Uma delas é, na coluna de tamanho 1 e 2, usar a função para contar os caracteres. Quantos caracteres tem no nome 1 e quantos caracteres tem no nome 2. Então eu clico aqui e vou usar uma outra função de texto, que é a função número de caracteres. Um detalhe sobre essas funções é que é o seguinte: conforme a língua, o idioma do seu Excel, essas funções mudam de nome. No português são sempre esses nomes, mas no italiano, no espanhol, no inglês, as funções mudam totalmente de nome, ok? Você tem que identificar qual função faz o quê. O número de caracteres deste texto é o número 1, né? Que é o texto nome 1, ok? Ou seja, ele está me dizendo que esse texto tinha 33 caracteres. Por quê? Porque o Excel considera o espaço em branco como um caractere. O tamanho número 2, você vai ver que é muito menor. Eu vou vir aqui novamente na função número de caracteres. Repare que quando eu paro o mouse aqui, ele me diz o que esta função faz. Eu clico nela, aponto o texto, aliás, o texto número 2, né? Que é o Ciclano da Silva aqui, com 16 caracteres. Ou seja, eu eliminei quase 15 espaços aqui nesse exercício. Por exemplo, esse aqui tinha 81 caracteres, ficou com 17 caracteres, ok? Fechou, é isto, muito simples. E eu sempre digo, é muito fácil quando a gente sabe. Não perca o nosso próximo exercício. Um abraço, tchau!